Olá pessoal, vamos dar continuidade aí na explicação do decreto 25.583, concurso da DAF, certo? Então vamos lá. Quem puder se inscrever no nosso canal e ativar o sininho aí, tá pessoal? É importante ativar o sino para você ser notificado dos novos vídeos que, que eu possa publicar, tá bom? Futuramente. Vamos lá. Na parte de leilões, é vedada a realização de vacinação, exame, teste ou colheita de material dos animais na entrada do recinto, com a finalidade de emissão de documentos ou sanitários para a entrada de animais no evento que ali estiver sendo promovido. Pessoal, é assim, quando está sendo realizado um leilão, né, quais são os pré-requisitos? Que os animais estejam vacinados e estejam com os documentos em dias, conforme a legislação, certo? O que acontece? Se acontecer um caso que o animal não tiver conforme as leis zoossanitárias, para não burlarem, né, os pré-requisitos, aí tem esse dispositivo aí da lei, que diz que é vedada a realização de vacinação, exames, teste ou colheita de material dos animais na entrada do recinto. Às vezes é o famoso jeitinho brasileiro, né? O dono não vacinou o seu animal, né? Quer levar para o leilão, só que não tem a documentação necessária. O que acontece? Ele pode muito bem falar com o veterinário que pode expedir aquela documentação de imediato. Mas isso é ilegal, é vedado. Entendeu? Mais ou menos isso aí. Durante a realização dos eventos pecuários, o local destinado à entrada e saída dos animais ficará sob a responsabilidade única, ok? Responsabilidade única da Comissão Executiva de Defesa Sanitária Animal e Vegetal ou do médico veterinário credenciado. Então, credenciado, né? Que o manterá trancado com cadeados e lacres, podendo permitir a entrada e saída dos animais que estiverem devidamente habilitados. Então, esse aí é o processo de fiscalização, né, pessoal? É um controle, né? Então, a responsabilidade é única. Só quem poderá ficar nesse controle é a Comissão Executiva de Defesa Sanitária Animal e Vegetal ou o médico veterinário, ok? Durante a realização dos eventos pecuários. Os responsáveis pelos eventos que permitirem a entrada de animais de qualquer espécie por outros locais diferentes do citado no caput deste artigo poderão ter o recinto do evento interditado e sujeito a um período de quarentena sem prejuízo de outras penalidades. Então, os responsáveis pelo evento, se eles quiserem burlar, né, essa parte de entrada, onde vai estar a comissão ou um veterinário, né, isso aí não pode, pessoal. Ele corre o risco de o evento ser interditado, certo? Ou ficar no período de quarentena até ser avaliado, né, aquele caso. Então, é muito importante aí a pessoa ter conhecimento que os animais do evento não podem entrar por qualquer local não, entendeu? Eles têm que entrar justamente por aquele local que está tendo controle de fiscalização, ok? As despesas decorrentes da interdição do evento e da manutenção dos animais no recinto correrão por conta do proprietário ou promotor do evento. Então, se o evento for interditado, isso vai gerar um prejuízo, né? Quem irá pagar esse prejuízo?
o proprietário. Proprietário de quem? Dois animais, certo? Ou o promotor do evento. O horário permitido para o ingresso dos animais no recinto onde se realizarem os eventos será no período de 6 às 18 horas, ok? Isso aí é bem provável cair, tá, pessoal? Então, o horário, né, de os animais no recinto onde se realizarem os eventos tem que ser nesse horário aí, certo? De 6 às 18. Os animais acometidos ou suspeitos de doenças infecto-contagiosas que estiverem no recinto dos eventos serão isolados em local apropriado, adotando-se as medidas sanitárias recomendadas. Então, qualquer suspeita, né, que o animal esteja infectado com algo, de imediato ele vai ser isolado, ok? Em algum local apropriado, serão tomadas devidas medidas sanitárias. Na hipótese de sacrifício sanitário, abate sanitário ou destruição de produtos e subprodutos de origem animal, construções, instalações e equipamentos, poderá ser concedida indenização ao proprietário cujo sacrifício ou destruição se impuser por razões de defesa sanitária, desde que não tenha infringido dolosa ou culposamente a legislação sanitária, e serão fundamentadas pelas seguintes medidas de defesa sanitária animal. Então, o que quer dizer isso aí? Essas três hipóteses aí, de sacrifício sanitário, abate animal ou destruição de produtos e subprodutos, elas, em regra, né, serão concedidas uma indenização para o proprietário nessa hipótese aí, certo? Só que o proprietário, ele não deve estar infringindo a legislação. Ele deve estar em dias, certo, com a legislação, cumprindo a legislação, né? Aí diz infringido dolosa ou culposamente, independentemente que seja dolosa ou culposa, certo? E a fundamentação tem que ser a seguinte, essas daí de baixo, certo? Fundamentação da defesa sanitária animal. 1. Medidas gerais de proteção à saúde, medidas específicas de proteção à saúde, medidas especiais de proteção à saúde, medidas de vigilância epidemiológica para o diagnóstico precoce de doença. Então, a fundamentação da defesa sanitária para fazer o processo de sacrifício sanitário, abate sanitário, destruição de produtos e subprodutos de origem animal, são essas aí, tá, pessoal? Eu coloquei de vermelho aí para você diferenciar gerais, específicas e especiais. As três primeiras são praticamente a mesma nomenclatura, só muda essa parte aí. E a quarta que tem a ver com a medida de vigilância epidemiológica, ok? Então, o proprietário, né, que sofrer esse prejuízo poderá ser indenizado, ok? Não é deverá, tá? É uma hipótese. A autarquia pode ou não indenizar, ok? Sob a coordenação do órgão de execução estadual de defesa sanitária animal, os animais sacrificados sanitariamente a destruição de seus produtos, subprodutos, construções, instalações, equipamentos e outros materiais serão avaliados pela comissão de taxação. Então, antes de haver, né, aquele procedimento que eu acabei de dizer, né, destruição, sacrifício dos animais, algo assim a respeito, existirá uma comissão de taxação. Essa comissão de taxação, pessoal, ela é escolhida, tá? Ela vai atuar durante um ano, podendo ser
podendo ser prorrogado por mais um ano, né, o seu período de atuação dessa comissão. São quantos na comissão? São 4, ok? Um representante da CEPRO, um representante da CODESAV, um representante do MAPA, um representante dos produtores rurais, levando-se em consideração o valor do mercado local, ok, pessoal? Então, a soma dos gastos, né, do prejuízo, a soma do prejuízo que o proprietário terá, será levada em consideração do mercado local. Por quê? O quilo da carne aqui no Amazonas é diferente do quilo da carne em outro estado, ok? Então, para você ter uma base. Procedendo-se o devido desconto na avaliação quando parte das construções, instalações e equipamentos forem julgados em condições de aproveitamento. Então, terá um abate, né? Quando aquele material, por exemplo, se for na parte de subprodutos, construções e instalações, não sofrer, né, 100% da sua perda. Então, será, né, todo um cálculo, por exemplo, de a construção de um novo é diferente do gasto da restauração daquele que foi deteriorado pela metade. Então tem diferença aí, ok? Não caberá indenização quando se tratar. Aí é a hipótese, né, pessoal, que o proprietário não receberá indenização. Então, praticamente eu analisei que será um pouquinho difícil do proprietário receber, né, pessoal, essa indenização, porque o rol taxativo ele deixa em aberto. Então, pode-se muito bem aumentar esse rol taxativo de doenças, né, que o proprietário não poderá receber se o animal dele tiver. O que está escrito nesse decreto? Sem estar aberto para outras possibilidades. É a raiva. O animal que tiver com raiva, ele não receberá indenização do dono. Então, o animal vai ser sacrificado e o dono não receberá indenização. O pseudo-raiva, o mormo, encefaloemilite equina, ou aí que entra outra doença considerada incurável ou letal e quando o sacrifício for obrigatório para o diagnóstico. Então, eu acabei de dizer, se o animal não tiver nenhuma doença, são poucos os motivos para ele ser sacrificado, né, pessoal? Se ele tem uma doença e não puder ser tratada, ele vai ser sacrificado e o proprietário não receberá indenização. Tá escrito aí bonitinho, ok? E outra hipótese no caso, se o veterinário da autarquia precisar sacrificar o animal para poder ter o diagnóstico da doença, o proprietário não receberá indenização também, ok? No caso em que for necessário o abate sanitário, a indenização corresponderá apenas à diferença entre o valor da avaliação feita pela comissão de taxação e o valor pago pelo frigorífico. Então, qual é o valor que será pago, Diego? A diferença, né? A diferença entre o valor da avaliação e o valor pago pelo frigorífico. Isso aí que é o valor pago, em alguma hipótese. O abate sanitário dos animais que não apresentam sintomatologia de doença, mas que são considerados suspeitos, ocorrerá quando? Então, animais suspeitos. Quais as hipóteses, né, do seu abate?
forem apreendidos sem os devidos documentos sanitários ou que estejam em desacordo com a legislação sanitária vigente. Ok? Então, o animal, o dono que não tem o controle do seu animal, nem com documentos ou sanitário e nem está conforme a legislação sanitária, poderá ter os seus animais sacrificados, ok? Outra hipótese, constituir-se em medida de interesse de defesa sanitária animal na salvaguarda da saúde animal, saúde pública, do meio ambiente e da economia. Então, caso a autarquia prevê, né, que para salvaguardar certas espécies de animais, né, ela vê se for necessário o sacrifício daquele, para não prejudicar os outros, ela pode também fazer o abate desses animais, ok? Para o sacrifício sanitário de todos os animais doentes e suspeitos em trânsito em propriedade ou em estabelecimentos, deverá ser observado o seguinte. Então, quais são, né, os quesitos para o sacrifício sanitário? Realizar o sacrifício sanitário dos animais no local de sua apreensão ou no local mais adequado e mais próximo possível da propriedade ou em estabelecimento com serviço de inspeção sanitária, ou destruição total das carcaças, sendo que as despesas decorrentes do transporte dos animais até o local do sacrifício ocorrerá por conta do proprietário dos mesmos, né? Então, o sacrifício desses animais serão ou no local da apreensão ou no local mais adequado, mais próximo possível da propriedade, né? A destruição tem que ser feita total da carcaça, certo? E a parte de gastos nos transportes, quem irá arcar é o proprietário dos animais, ok? Fazer rigoroso controle ou extermínio de vetores e reservatórios existentes na propriedade ou estabelecimentos afetados por doença em consonância com a legislação. Exigir as limpezas prévias, seguidas de rigorosa desinfecção e desinfestação dos locais, dos meios de transporte, dos animais, das instalações, dos materiais de utensílios das propriedades e dos estabelecimentos que tiverem contato direto ou indireto com agente infeccioso ou infestante, ou que estiveram nas suas proximidades obedecendo ao critério de contato. Então, você não precisa nem explicar, né? Tá simples. Outra hipótese, a desinterdição de propriedade de estabelecimentos e vizinhos relacionados ao foco ocorrerá somente quando cessar a doença ou as situações que a determinaram e forem cumpridas todas as medidas sanitárias impostas. Realizar vazio sanitário sempre que houver despovoamento animal da propriedade ou do estabelecimento. Exercer vigilância epidemiológica e sanitária em caráter permanente, incrementá-la quando da ocorrência de doença com a realização de rastreamento sanitário. Então, esse aí você pode dar um print, né, e ler atentamente depois, tá? Pessoal, como eu falei anteriormente, isso tende a se repetir, ok? Quando você vai lendo todas essas leis que eu já expliquei, uma coisa vai fortalecendo a outra, né? Então, às vezes você tem certos incisos que já é repetido de outras coisas. Às vezes até no mesmo decreto, na mesma lei, tem aquela hipótese que é repetida 2 vezes, entendeu? Então você vai aprendendo aí. Então no próximo vídeo nós prosseguiremos a partir do artigo 51 do decreto, tá? Creio eu que será o último vídeo desse decreto aí, pra gente entrar no outro assunto, tá bom? Valeu aí, se inscreva. Valeu, obrigado.